Você já parou pra pensar por que alguns personagens eles se destacam e são mais únicos do que outros? Opa, eu sou o Gudoki e esse vai ser o tema do nosso vídeo. Como que a gente faz para criar personagens que eles se destaquem e não seja genérico como muitos outros personagens que a gente vê por aí? E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal, porque esse seu apoio é muito importante para mim. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E para começar, eu quero conversar com vocês sobre a lore. A lore é um termo que a gente usa para contar sobre a história, seja de um personagem, seja de um universo. E essa é uma das coisas que há muitos anos eu venho observando com bastante atenção. Teve uma época no canal que eu criava muito esses personagens deste universo que eu estava criando, que curiosamente eu também estou voltando a mexer nele hoje em dia. E esses personagens que eu estava criando nesse universo compartilhado, eles são personagens que até hoje, em sua grande maioria, me marcaram muito, porque são personagens que eu passei um bom tempo não pensando só em como que eles seriam esteticamente falando, mas em como que essa sua estética iria impactar não só a história do personagem, mas no universo que ele pertence também. Como por exemplo a Raina, que é uma personagem que inclusive eu já fiz vídeos mais recentes fazendo um busto dela, mas que ela é uma personagem que eu havia feito ano passado, e todo o design que eu criei da Raina, ela é baseada nesse universo. A capa dela é feita de fumaça, que não é qualquer tipo de fumaça, é uma fumaça que ela extraiu das nuvens, porque a nuvem nesse universo que eu tava criando tem propriedades mágicas, e ela guardou parte dessa nuvem dentro de um potinho para que ela pudesse abrir este potinho e criar essa capa de nuvem que ela pode usar tanto de maneira defensiva, né, se disfarçando ali dentro daquela névoa, ou também de maneira ofensiva, porque a nuvem tem propriedades entorpecentes ali, tanto que existe até uma outra personagem, que é a Camila, que ela vende essas nuvens como se elas fossem drogas, né? Ela contrabandeia essas nuvens para pessoas que têm vontade de usar e ficar um pouco altos ali utilizando dessa nuvem. Então cada detalhe que tem dentro do personagem eu pensei cuidadosamente, e com este personagem também tem muito disso. Eu pensei nele baseado em um personagem que eu havia feito também há um tempinho atrás, que é esse mecha gigantão aí. Eu queria fazer com que esse personagem pertencesse a essa mesma cidade do que esse mecha, né? Então as cores são parecidas, porque todo aquele distrito, né, que é um distrito mais armamentista, ele utiliza dessa paleta mais escura, puxando também um pouco do roxo. Eu me baseei bastante no Bop, né, de uma maneira geral eu gosto daquela estética, né, que é bem mais escuro, com caveiras e tudo mais, e isso acabou influenciando muito dos detalhes que tem dentro desse personagem. O que leva ao nosso segundo ponto, que são os motifs. Motif visual é o tipo de coisa que a gente acaba repetindo diversas vezes dentro da nossa arte. Isso é uma das coisas que passam mais por batido na maioria das vezes quando as pessoas vão fazer uma arte, mas que é de suma importância. Nesse personagem, por exemplo, eu queria trazer esse aspecto um pouco mais de loucura para ele. Ele seria um desses soldados que tem dentro. E para trazer esse aspecto, né, maluco, por assim dizer, eu tive que usar de alguns motifs para fazer com que ele conseguisse existir de maneira coerente, como por exemplo os espinhos, né? A linguagem do espinho, ela é uma linguagem que traz perigo, que traz medo, porque na vida real, se a gente vê um espinho, a gente precisa da distância dele, né? Porque ele vai nos machucar. E isso é válido não só com espinhos, mas com todos os objetos triangulares. Eles vão ter essa carga semântica com eles, né? Como, por exemplo, faca, espadas e tudo mais. E vocês podem ver que eu uso bastante desse conhecimento dentro desse personagem, porque eu queria trazer essa loucura, né? Eu queria trazer um personagem que ele fosse um pouco mais vilanesco, porque esse distrito, ele tem essa pegada, né? Os personagens dentro dessa cidade, eles fazem o que tem que ser feito e ponto. Como eu havia dito, eu me baseei bastante dentro do Bop,
que é uma tropa de choque, né, quando a coisa é realmente sangrenta. E esses personagens, eles têm uma filosofia semelhante, então eu quis trazer isso não só de maneira teórica, mas visual também, né, realmente demonstrar pra pessoa que tá vendo que esses personagens não se brincam. E não só com espinhos eu trouxe, né, mas eu também trouxe com o rosto desse personagem. Eu quis fazer uma espécie de sorriso do palhaço ali, né, de forma que eu conseguisse comunicar pra pessoa que eles fizessem isso com um sorriso no rosto ainda, né, são personagens realmente cabulosos, por assim dizer. Eu ainda tenho um pouco de dúvida se nesse distrito armamentista eles vão ter essa pegada um pouco mais insanos, né, ensandecidos e que matam as pessoas por prazer, ou então se eles são pessoas que têm esse dever de manter a ordem, né, então eu tô um pouco aí navegando nesses conceitos, foi o tipo de coisa que eu fiquei pensando bastante, mas nesse personagem eu quis trazer uma versão mais ensandecida, porque eu sempre acho que esses nossos pensamentos mais extremos acabam dando personagens que são bem mais emblemáticos, e isso é algo que é muito interessante da gente pensar. O que leva ao último ponto do vídeo, que são as silhuetas, porque silhuetas também são o tipo de coisa que fazem com que um personagem seja extremamente emblemático, e é o tipo de coisa que você precisa levar em consideração quando você estiver fazendo um personagem. Porque vamos analisar este personagem, por exemplo, ele é um soldadinho, Alec. E normalmente soldados não têm os shapes mais interessantes visualmente, e por isso nós, enquanto concept artists, precisamos pensar em como transformar algo que não tem uma silhueta tão interessante em algo que tenha algo que seja mais impactante. E como que eu fiz isso dentro desse personagem? Bom, um dos pontos eu já havia dito pra vocês, que são os espinhos. Se a gente realmente passasse um filtro todo preto nesse personagem, a gente veria que a cabeça dele teria uma silhuetagem diferente, chamaria mais atenção mesmo por causa desses espinhos. Se eu retirasse todas elas da cabeça dele, a gente teria um design que não teria uma silhueta tão interessante, pelo menos no rosto. A gente teria que fazer mais coisas para que essa área fosse uma área que chamasse mais atenção. E de uma forma geral, o rosto é um lugar bem bacana da gente fazer com que tenha uma boa silhuetagem, né? Tenha shapes que chamem a atenção. Então uma recomendação é explorem bastante, seja com coisas externas como esses espinhos, seja até mesmo com cabelos, né? Cabelos super malucos costumam ter shapes bem interessantes para os nossos desenhos. Mas não foi só ali na cabeça que eu fiz isso, né? A gente também consegue ver uma silhueta bem interessante nessa arma, que é uma arma que tem uma motosserra. Eu utilizei bastante de referência a Lancer do Gears of War, que é uma arma que até hoje me chama muita atenção. Essa arma que tem uma motosserra, né? Tem duas versões, tem uma que tem uma espécie de espadinha ali na frente, uma faca, uma lâmina, e tem essa outra versão aí com uma motosserra. E eu achei que cairia muito bem com esse personagem, né? Porque ele é desse distrito armamentista e ele tem essa pegada ensandecida, né? Então ele é o tipo de personagem que serraria alguém com esse sorrisão no rosto mesmo, sabe? Então eu trouxe pra fazer essa metalinguagem, eu achei que ficou até bem bacana. E um outro ponto também que eu trouxe pra ajudar nessa silhueta é a capa. Capa é o tipo de coisa que eu tô sempre pensando em trazer pros personagens, porque ajuda muito em fazer silhuetas boas, né? Silhuetas que funcionem de uma maneira um pouco mais diferente. Nesse daqui, por exemplo, a gente acaba tendo essa capa que flutua ali no ar e que se tivesse retinha no chão, faria um shape meio triangular ali nas costas desse personagem, o que é super bacana, sabe? Super bem-vindo nesse personagem, até porque ele não tem uma silhueta que é muito distinguível assim. Então toda coisa que a gente puder colocar que ajude a gente a ter uma leitura mais diferenciada de outros personagens é sempre muito bem-vinda. E como cereja do bolo, uma das coisas que ajuda na silhueta não externa do personagem, mas interna, foi esse núcleo que eu deixei dentro do peito dele. Esses são personagens que são movidos por essa energia, né? Não só os próprios personagens, mas normalmente até as armas deles também, né? Tem um pouco dessas energias ali. Então eu quis colocar aí, de fato é o tipo de coisa que chama um pouco mais de atenção, né? A gente acaba tendo esse núcleo super colorido e destacado dentro do peito do personagem. Mas agora chega de falar de concept e bora dar uma olhada pra gente ver como que ficou o resultado dessa nossa arte de hoje.
E, bom pessoal, esse foi o nosso personagem que não tem nome. E eu volto a pedir pra vocês, se vocês tiverem algum nome, deixa aí nos comentários, que eu pedi pra vocês no último vídeo e vocês deixaram bastante nomes e eu gostei muito. Inclusive eu vou utilizar um daqueles nomes para nossa cientista. E nesse daqui não é diferente, se você tiver um nome, deixa aí que eu vou estar lendo todos os comentários. E não esquece de me seguir também, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, se fui!